Aí, ó, domingo, dia 18 de maio de 2025. Tô aqui com a moto elétrica, né? Motochef X12 e vou dar uma lavada nela. Não tá tão suja não, mas eu aproveito quando o vizinho vem lavar o carro, ó, aí eu faço e vou lavar também a moto aqui, dá um grau. Se você olhar aqui, ó, tem essas poeirinhas aqui que aparecem no carro, né? Aí só para tirar essa poeira e deixar ele mais brilhoso, né? E aí fazer o rolê de novo lá pro Sesc para poder patinar. Então vamos começar aqui a lavar. É uma moto à prova de água, abre aspas e fecha aspas, né? Porque se você olhar aqui, nessa roda ela tem um motor, tá? Deixa eu tirar um pouquinho da luz aqui do sol. Essa roda aqui ela tem a motor. O motor é aqui dentro, é um motor magnético, né? Então, se chegar água aqui em cima, tipo uma enchente, tem um grande perigo de entrar aqui pela abertura, né, da roda aqui, do eixo da roda. Então pode danificar. Então assim, ela é a prova de água, porém tem resistência à água, né? Não dá para você andar em enchente, essas coisas. Mas o fabricante, ele garante que pode andar na chuva, não numa chuva muito forte, né? Mas o que ele quer dizer é que eu não posso andar em enchente, né? Tem aqui o painel, ó, o painel é bem feito, né? Mesmo chovendo, né? Ó, você pode olhar que ele tem uma vedação muito boa, né? Então não vai entrar água aqui pela essa vedação, né? É bem construído mesmo. Agora farol, os outros itens é igual uma moto comum, pode entrar água normal, que não vai ter problema. Outra parte também que pode ser perigoso molhar é aqui dentro, né? Aqui nessa parte está o controlador, né? Então o controlador elétrico fica nessa parte aqui. Se por acaso entrar água, pode danificar o controlador, né? A placa controladora que fica aqui. Tem uma outra placa também que eu esqueci qual é o nome, tá? A bateria fica aqui, então a vedação é boa aqui, né? Não vai entrar água de um jeito que caia na bateria. Vou tentar mostrar a parte de dentro ali da bateria para ver o lugar onde não pode molhar também. Então vamos ver aqui, ó. Essa parte aqui é onde abre o banco, né? Então tem uma chave específica aqui que vai abrir o banco, né? Deixa eu dar uma focada aqui. Abrir o banco e ele abre para frente. Aqui é onde o compartimento aonde vai a bateria. Tem até um papel aqui das coisas que eu levei da última vez que eu fui patinar, né? Então, olha, tem um paninho aqui se por acaso precisar secar alguma coisa. É bem tranquilo, só que não pode entrar água. Mas como você pode ver, a rebarba aqui, ó, e a parte do banco vai ficar bem vedado. Só se for água de baixo para cima para entrar aqui na bateria. E aí pode dar alguns problemas. Então logo aqui, ó, de primeira, eu vou jogar uma água meio que espalhando na moto, né? Só para deixar molhado e tirar o grosso aqui da poeira que tem em cima, né? Sem problema nenhum, pode jogar. O único problema aqui é eu acertar o celular, mas o resto tá tranquilo. Assim, a moto ela não é tão sensível quanto as pessoas pensam. A moto resistente à água, você pode lavar ela tranquilamente, né? É aquele lance que foi dito, eu não posso pegar uma enchente com a moto que ela vai dar problema. Agora nas partes mais pesadas eu vou concentrar o jato. Bem, é assim que eu lavo a moto e é assim que eu garanto que não deu nenhum problema para mim até hoje, né? Vamos passar o sabão agora. Aqui não é publicidade, tá? Porque não tem publicidade, mas a gente tá usando esse shampoo aqui, né, automotivo, tá? Uma esponja tranquila, né? Vou pegar uma esponja aqui, tranquilamente, já diluído em água. A gente vai passar nas partes plásticas aqui, mas com pintura automotiva. O que eu notei é isso, aqui a pintura é automotiva, então é interessante passar também um
um polimento, né? Fazer um polimento automotivo também. É plástico, não é ferro, mas a pintura é automotiva, então a gente trata como uma pintura automotiva, né? A cor dessa moto ela é vermelha, tipo esmalte. Eu escolhi por causa do impacto dela, fica muito bonita, né? E porque eu tinha uma empresa de fotografia. E essa empresa de fotografia, eu pensava que essa moto pode me ajudar, né? Pensava não, ainda penso que ela pode me ajudar quando chegar alguns clientes para fazer umas fotos mais vintage. Aí a moto fica perfeita com essas fotos vintage, né? Ainda tô procurando um modelo para fazer isso, hein? Vamos dar uma continuada aqui, ó. O banco também eu vou lavar com esse mesmo sabão, dane-se. Não tem problema nenhum. Aqui também, lâmpada. A placa aqui eu colei, na verdade, um adesivo. Então não vou mexer muito porque esses adesivos de impressão fotográfica é ruim. Painel. Como eu falei, eu não dou muito capricho, porque eu não gosto de lavar moto. Não gosto desses afazeres aqui, né? Foi o que eu falei, eu só lavo a moto quando o vizinho vem lavar o carro. Aí eu falo, vou passar um pano na moto também. Mas eu compreendo que é necessário, né? Mas pra mim, quando ela ficar toda suja e riscada, vai ser mais vintage ainda. Vamos continuar aqui as partes específicas. Eu não tenho muito amor a bens, essas coisas, não, então... Passei aí. Então é isso. Passar com bastante água. Um outro toque que eu dei pro vizinho aqui é quando usar esses baldes aí, não passar somente a água da mangueira. Deixar o balde com bastante água, o sabão e bastante água, para poder, tipo, hidratar também a parte que você tá lavando. Então enche a esponja com bastante água assim, ó, para sair bastante água e deixar mais mole aí o grosso da poeira, né? Vamos lá. Não precisa de um jato muito forte, que eu já tirei o grosso mesmo, né? Então agora é só tirar o sabão. Sempre por cima aqui, ó, para não entrar água no compartimento da bateria. Aqui eu tirei o grosso da carenagem, né? Que são os plásticos que envolvem a moto. Então eu tirei o grosso da carenagem agora, nesse momento. Agora eu vou tratar das rodas. Vamos lá. Na roda aqui eu vou usar uma esponja que tem um pouquinho mais de alcance, né? Aquela grande lá não tem muito alcance. O lado amarelo mesmo, para não riscar, né? Se bem que eu acho que não risca, tá? Um ferro bem característico aqui. Tem um outro produto chamado Kaol, se eu não me engano. É esse o nome, que passa aqui nessa parte, ela vai ficar muito mais prateada do que ela já é. Né? Por enquanto, como a moto tá nova, eu não vou precisar utilizar. Então eu utilizo de uma esponja mesmo, tranquilo, com sabão automotivo e já era. Vamos lá. Próxima roda. Esse lado direito é mais tranquilo, porque ele tem espaço para entrar a mão e tudo mais. O outro lado é complicado, porque ele é mais fechado, né? Depois eu viro a moto aqui e mostro o outro lado para vocês verem como é fechado também. Vou ver se eu consigo mostrar aqui logo de cara, peraí. Então note como essa parte aqui ela é mais difícil, né? Porque tem todos esses componentes aqui e ela é estufada, né? A parte de dentro, não tem aquele furo como tem do outro lado aqui, ó. Essa parte para entrar a mão e tudo mais.
Eu uso essa bucha menor também para lavar essas partes aqui, ó, né? Porque é mais fácil do que a bucha grande, né? Mas só também eu coloco só passo mesmo, como se fosse passando um pano para tirar o grosso aqui e já era. Vamos lavar. Bem, para finalizar, então, já que tá sol nesse 18 de maio aqui de 2025, vou deixar a moto aqui secando no sol, para depois passar um pretinho na roda e deixar mais com a estética melhor. O pretinho que eu tô usando aqui é esse daqui, olha só, né? Mas olha o que ele faz com a mão. Então, já é um pequeno problema aí. Mas depois nada que se você lavar, vai ter que dar uma esfregada aí, para sair essa tinta toda que vai. Então novamente agora eu vou virar a moto, né? Pegar um pouquinho mais. Ó, se você levantar, ela não é tão pesada, ela é pesada. É pesada, mas se você levantar um pouco, ó, até dá para levantar. Deixa eu tentar rodar com o pé aqui. Ó, deu, rodou. Ótimo. Mais uma técnica aí que dá para fazer, né? Vamos lá. Aqui, ó, finalizando agora, eu vou passar um silicone tradicional. Esse silicone aqui, ó, e ele só para ajudar no plástico aqui, para o plástico não ressecar.